Fala aí, bikers e riders do canal, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje tô aqui nesse trânsito, tô aproveitando esse trânsito aqui um pouquinho mais devagar para poder ter menos vento, para poder conversar com vocês aí. Hoje, já de manhã cedo, vi na imagem aí, né, o carro da PRF assim na minha frente. Ô mano, e eu fui notando que ele tava sempre andando a 80 km por hora, que é o limite da via na 267, que faz o trecho ali, pelo menos de Juiz de Fora até Lima Duarte ali. Tenho certeza que as plaquinhas estavam dizendo 80 km por hora. Então assim, se eu fosse cortar ele, eu teria que estar a mais de 80. E vai que lá dentro tem alguém com a pistola assim marcando a velocidade, rapaz. E os momentos de ultrapassagem, a linha pontilhada pro meu lado direito, eram bem pequenos, sabe? Então assim, era muito curto mesmo, questão assim de 3, 4 carros. Pois é, porque agora eu tô com esse caminhão, ó, eu vou passar ele. Ô, mano, eu já tô 90, sabe? Aí, ó, voltei pra pista, mas é muito rápido, né? Então assim, agora eu tô 80 km por hora. Ah, o outro carro lá atrás está passando também. Mas aí, assim, eu não sei. Aí a minha dúvida é a seguinte, vocês vão me dizer isso aí. Eu não sei se eu que estava com medo de passar e levar uma multa de excesso de velocidade, né? Eu não sei como que estava a fiscalização dele, o tipo de serviço que estava no dia, né? Ou se eram eles que estavam com medo dessa câmera aí, ó, ligada. E eu atrás, eu não saí de trás deles, tipo, eu andei uns 30 quilômetros, cara, atrás deles ali, e eles 80 km por hora. Ali já tava bem, fica até cansativo, né, cara? Tinha pouco espaço pra passar ali e tal. Enfim, olha só, olha o tamanho dessa reta aqui, eu não vi placa, mas acredito que seja 110, eu já estou a 110. E é uma reta assim, bem grande, né, cara? Tem muitos lugares aí que podia reavaliar a velocidade que você pode andar, né? Porque tem muitas vias que são estruturadas, tem condições disso, né? Porque imagina, uma reta dessa aqui, você 80 km por hora, não tá marcando, não tem placa aqui. Então se não tem nada que proíbe, vai o limite de velocidade que a gente tá acostumado, que é 110 por hora. Eu tô exatamente a 110 km por hora aqui agora. É a reta indo pra... depois de Lima Duarte, né? E depois ainda vai ter a reta para Bom Jardim de Minas, mais ali na frente. Mas olha só, mano, antes de eu começar a falar sobre o limite de velocidade aí, que é o título do vídeo, né, que é hoje, eu vou falar, eu tenho um negócio importante para perguntar para vocês aí. Assistiram o vídeo anterior? Você já botou seu sonho em prática já? Você já saiu do sofá? Mas calma, não sai do sofá agora não, cara. Assiste o vídeo completo primeiro, depois você sai do sofá. Cara, bota seu sonho em prática, né? Eu sei que muitas pessoas aqui que assistem no canal, algumas são pessoas que estão iniciando no mundo do motociclismo, né? Já passaram várias pessoas aqui que começaram no motociclismo, né? E eu sou muito grato que eles continuam inscritos ainda aqui no canal, apesar do canal ser pequeno, mas eles continuam aqui, às vezes assistem um vídeo ou outro, mas tem muita gente também, cara, que não faz parte do motociclismo, mas tem um sonho de participar, né, de viajar de moto, viajar do que seja, né? Afinal de contas a gente é livre, né, para fazer o que quiser. E esse mundo de motociclismo aflora isso um pouco mais, né, por essa sensação de estrada aqui, né? Vocês estão mudando comigo agora aqui, eu fiz questão de subir essa serrinha com vocês, porque eu acho esse caminho aqui bem bonito, né? Um ótimo lugar aí para poder botar o seu sonho em prática, e não só colocar em prática, mas como também fazer a manutenção do seu sonho. Manutenção não é só na motocicleta não, tá, galera? Na manutenção do seu sonho também, porque às vezes você coloca ele em prática, né, e começa a ver alguns empecilhos. Eu sei que às vezes a vida é mais forte para cada um de nós, né? Mas a gente consegue ainda colocar ele em prática e fazer a manutenção dele. Sem se prender nas imposições que às vezes tem pessoas aí que quer colocar regra em tudo, né? Levanta a bandeira do motociclismo, da liberdade, mas quer te colocar num monte de regras, às vezes muitas vezes absurdas, né? Mas aquela cultura de grupo, não todos os grupos, né? Mas alguns grupos acabam te cerceando esse direito à liberdade que você tem aí de viver. Então exerça essa manutenção, pega a sua bike, vai pra estrada, né? Vai lá arejar a sua cabeça, resolver os seus problemas da vida, porque aqui, mano, mal ou bem eu resolvo muitos deles, viu?
Então eu consigo acalmar a minha ansiedade, diminuir meu estresse, enfim. Mas a gente tem que prestar atenção e hoje o assunto do vídeo é um pouquinho polêmico, mas seria legal trocar essa ideia com vocês aqui. A gente sabe que a gente tem um código de trânsito brasileiro, né? Que vai nortear a nossa forma de conduzir nas vias, rodovias do Brasil. Só que esse código de trânsito brasileiro tem algumas resoluções, tem alguns memorandos que contradizem, que contrapõem. Então, assim, é um amplo debate, é muito assim, às vezes chega a ser desgastante. Não estou falando aqui como aplicador da lei, não, tá? Mas eu já vi muitos turnos de serviço aí que o debate de trânsito é acalorado, até com os profissionais que executam. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é algo simples, que é um pouco notório, que a gente vê essa, eu vou dizer, sim, uma banalização no limite de velocidade. Porque, por exemplo, eu estou a 100 km por hora aqui numa rodovia bem tranquila, né? E você sente claramente que assim, uma rodovia bem ampla e tal, você consegue empreender uma velocidade maior. Aí o que acontece? Para quem já rodou aquele trecho que vai de, vamos colocar aí, de Santos Dumont até Belo Horizonte, principalmente passando ali em Carandaí, até Sete Lagoas, para quem já foi em Brasília sabe o que eu tô falando. Até Sete Lagoas ali, cara, as velocidades numa via duplicada, tá? Que você vê retas assim, bem produzida, bem estruturada, bem cuidada, que você vê o limite de velocidade de 60 km por hora. Aí, o que acontece? Você, veja bem, você é um engenheiro de tráfego e você estudou para isso, certo? E é o que acontece com tudo aí, né? Para poder, como que é feito, como que é colocado esses limites de velocidade. Quem vai colocar isso tudo em prática vai ser o engenheiro de tráfego, né? Seja de âmbito federal, estadual, municipal, que ele vai desde a topografia, estrutura do local, né? Conciliando aí com a estatística aí de fluxo, de trânsito, acidentes com vítima, acidentes com vítima fatal, enfim, né? Ele vai fazer um compilado ali, mensurando tudo isso, a estrutura da via, né? Para que coloque uma delimitação de velocidade de forma segura a ser seguida, né? Olha, a gente está passando numa curvinha aqui agora, que você vê que ela tem um caimento, vamos dizer assim, para o precipício, que aqui, olha ali embaixo ali, sabe? Então essas questões são avaliadas, a topografia do local, né? Para poder colocar um limite de velocidade aí para você conseguir rodar de forma segura. E qual que é o primeiro artigo de trânsito? Fluidez. O trânsito tem que fluir, sabe? E isso tem que ser levado em consideração também. É claro que a gente sabe que nem tudo está sendo aplicado dessa forma, né? Porque olha só, você vê que aqui na mesma situação, 60 km por hora, né? Bem cabível. Tem guarda-reio aqui na rodovia, está bem estruturada. Eu acho que está bem aplicado, sabe? Mas eu já vi rodovias bem mais espessas, bem maiores, com limite de velocidade de 40 km por hora, 30 km por hora. Então assim, não tem E você vê que assim, tem uma discrepância. Você não precisa ter estudado para saber que você está rodando numa via de boas condições. Você sente, né? Você sente isso. Você não precisa de estudo para saber que está rodando num lugar que você consegue empreender uma velocidade maior, ou que você está numa via com boa estrutura. Você sente isso aí para quem pilota moto, carro, caminhão,
bicicleta, você sabe onde, quando você está numa boa estrutura e que não é cabível ter assim 30, 40 km por hora. Tem gente que abusa, sim, tem gente que abusa, mas a gente não pode ser refém das pessoas que abusam, né? Cada um é maior de idade, tem que responder pelos atos. Eu acredito muito nisso, mas aqui ó, vai dar um pontilhado, vamos acelerar e passar esse caminhão? Acelera aí. Que é uma sensação boa, né? Já volto pela minha pista, ó, tá vendo? Acabou o pontilhado. É um breve momento, um breve momentinho. É muito pequeno, cara. Assim, eu sei que tem que levar em consideração que tem caminhões, né, que não consegue cortar ali e tal. Mas o cara que está dirigindo também tem que ter essa consciência. Eu sei que, por exemplo, na Alemanha é praticamente, se eu não falar assim, em muitos locais não tem semáforo. Nas rotatórias, você vê uma rotatória ali que tipo, entra um na rotatória, segue um pela rotatória, que já está na rotatória. Entra outro, assim, entra um, sai um, sabe? É questão de educação. O povo bem educado, oh, mano, o trânsito vai fluir, fluidez no trânsito. Mas muitas coisas você vê que assim, tá 100 km por hora um limite de velocidade, de repente vai para 30, de repente vai para 60, de repente volta para 30, vai para 100. Então parece assim, pegadinha do malandro. Pô, aí não, cara, aí você vai levar uma multa. Infelizmente, né? Eu sei que o assunto é polêmico e tal, né? Mas a gente... Quantas vezes você não já esteve rodando na rodovia aí e pensou sobre isso? Ou já conversou com seu amigo? Ô, mano, tá lascado, hein? Aquele trecho ali tá muito cheio de radar. E assim, acaba virando uma sensação de que tá só arrecadando, não é verdade? E é revertido para as vítimas de trânsito? É. Alguns de vocês que estão chegando novo aí no canal assistindo o vídeo, né, devem estar se perguntando aí, né, quem que é esse tulinho aí do canal Um Biker por aí, tá falando sobre esse assunto, né, esse assunto de trânsito e tal. Olha, mano, então eu vou me apresentar. Eu tenho 27 anos de serviço policial. Desses 27 anos, 15 deles foram na rua, na Rádio Patrulha, sabe, atendendo 190. Olha, a gente vê muita coisa, a gente tem que estudar muito, sabe? Em todos os meus cursos, em todas as minhas promoções eu tive que estudar bastante. Uma carga de matéria que é bem específica, né? É prática. Viu a galera passando? Bastante moto, né? Então assim, eu vivi isso, vivo isso. Sei que tem muita conversa de trânsito que assim, dá muito embate, né? Volto a dizer sobre isso aí, mas a gente consegue pensar um pouquinho, assim, sair um pouco fora da caixa, né? A gente que faz parte do motociclismo, que roda, que sempre está viajando aí, a gente começa a pensar, a questionar por que tem que ser assim? Por que não pode ser mais direcionado, assim, mais fácil, mais livre? A gente fica agarrado porque a gente é obrigado a muita coisa, né? Inclusive a sujeitar às vezes umas más condições de limite de velocidade que não condizem com a via que às vezes você está rodando aí. E também tem o contrário, né? De você tá rodando aí numa via aí que você vê que não tem estrutura nenhuma, tá muito ruim, né? Tá muito mal cuidada, a estrutura é precária. Estrutura que às vezes eu digo assim, a largura dela, né?
é uma mão simples às vezes, e tá lá o limite de velocidade 80 km por hora. Às vezes a via é muito ruim e ainda assim, né, não foi atualizado. Enfim, eu tô aqui para ter esse debate, essa construção, essa ideia com vocês aqui, né? Eu acho válido, sabe? De repente ajudar o pessoal a pensar um pouquinho fora da caixa. Eu vejo muita coisa direcionada, né? Tem muita gente aí que, assim, vamos falar assim, tem by the book, né? E às vezes a pessoa acaba ficando restrita só aquilo ali, né? Enfim, vou deixar aí para vocês refletirem um pouquinho. O cara tá passando muita moto aqui, né? Então vindo de onde? Será que eles estão vindo do evento em Monte Sião? Teve um evento lá em Monte Sião. Aliás, está tendo, né? Pra mim aqui hoje aqui. Pra vocês aí que tá assistindo, já passou. E, então saibam que teve um evento lá em Monte Sião, a gente não tá indo lá. Tô parando aqui em São Lourenço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, essa reflexão, esse bate-papo, que eu gosto de trocar com vocês aí quando eu tô na estrada. E semana que vem tem mais conversa, tem mais bate-papo de estrada. Muita gente manda mensagem falando que gosta de assistir os vídeos quando eu tô rodando na rodovia aí. Então tá aí, o vídeo rodando aí com a patrulheira na estrada, conversando, trocando ideia com vocês. Trouxe aí um assunto aí que eu acho que é relevante, ele é necessário. É bom a gente pensar sobre isso aí, né? Não quero entrar em nada de política, mas você como eleitor, né, pode mandar um e-mail lá pro seu político lá que você votou, né? Pô, não tá na hora de rever isso ou aquilo. Se vocês que são motociclistas, né, ou até motoristas, né, porque eu falo de bikers e riders, né? Então, sejam os motociclistas ou o pessoal que roda. A galera que acompanha o canal sabe que a gente gosta de acampar também, né? Então assim, tá todo mundo na rodovia, tá todo mundo na pista e de repente é um momento de eles verem que nós somos muito números, né? Muitas pessoas que precisam de uma boa via. Aliás, uma boa via, parece que deram uma asfaltadinha aqui nessa via aqui de São Lourenço, que liga a entradinha aqui da 267 com essa via que vai até a cidade. Vamos ver como é que vai estar. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal e boa viagem.